Estamos de volta com o TVE Entrevista desta terça-feira, dia 8 de abril, agora que são 8 horas e 44 minutos, e nós recebemos o autor desse livro, Simon Bittgen, que é o poeta joinvilense, que está lançando esse livro durante essa semana, e a gente vai dar mais detalhes no final desse bloco sobre o lançamento, e convido você desde já para nos assistir e também acompanhar o lançamento desse livro. Simon, tem alguma curiosidade ou fato interessante na produção desse conteúdo aqui? Não, na verdade, assim, foi um resgate de memórias, né? Foi uma luta para publicar esse livro, porque eu comecei a escrever em 2020, acabou, acho que uns 2 anos depois, só que acabei entrando em contato com uma editora do Rio de Janeiro, porque eu pensei assim, porque hoje no Brasil tem o eixo cultural forte Rio-São Paulo, né? Mas eu acabei entrando em contato com uma editora lá, só que a editora meio que ela acabou me passando a perna, assim, sabe? Investi um dinheiro, não tive retorno. Daí isso me causou um tempo precioso. Daí demorou mais para publicar esse livro, né? Uhum. Só que daí eu acabei encontrando aqui uma editora aqui em Joinville. Eu apenas terceirizei serviços de revisão ortográfica, entre outras coisas, né? Daí eu acabei publicando de forma independente. Mas, assim, foi uma luta para publicar esse livro, né? Porque com a editora lá do Rio de Janeiro me passou a perna e tal. E quando é outra cidade é complicado, né? Você ficar cobrando, né? Eu cobrei, mas não deu certo. Mas enfim, né? Daí eu segui no meu caminho e graças a Deus deu para publicar hoje. É difícil, é caro poder publicar um livro como esse? Assim, na verdade, não é tão caro assim, né? Não me sinto à vontade de falar em valores aqui, mas eu digo mais por essa questão assim que eu investi um dinheiro nessa editora carioca e não tive o retorno, né? Meio que entrei num golpe, né? Mas acho que ninguém está livre disso, né? E é que eu pensei assim, Eixo Rio-São Paulo pode trazer mais visibilidade para o meu livro. Essa foi a minha intenção, né? Mas daí acabou que não deu certo, mas tudo bem, né? Eu segui o meu rumo, né? Eu pensei, não vou desistir por causa de fulano, ciclano, não vou desistir. Daí eu acabei entrando em contato com uma editora aqui de Joinville, que eu terceirizei esses serviços. Daí gastei praticamente o mesmo valor que eu tinha gasto com outro. Mas acabou que deu tudo certo, né? Tipo, eu mantive o meu foco. Tive grandes dificuldades com essas que eu acabei de falar, mas mantive o meu foco até a publicação do livro. E o resultado está aqui, né? O resultado saiu e vai ser lançado durante essa semana. O que eu queria lhe perguntar também é sobre esse seu diagnóstico de autismo, né? A gente vê muitas pessoas muito talentosas, né? Que falam que tem algum grau de autismo. Vou citar aí Lionel Messi, Bill Gates, quem mais que eles falam muito sobre isso? Enfim, várias pessoas, né? Se você pesquisar, você vai encontrar sobre isso. E eu queria te perguntar sobre isso. Essa questão do autismo, ela influencia de alguma forma essa tua visão da arte, essa tua vontade de ser um artista? Não, excelente pergunta, Wagner. Eu acredito que o autismo, assim, ele interfere muito na minha veia artística, assim, sabe? É natural, assim, tem muitos, assim, gênios artísticos, gênios da história, tipo o Van Gogh, Albert Einstein, Van Gogh, tem vários artistas, assim, que tinham alguma questão mental, assim, né, fora da caixa. Mas eu acredito que o autismo ele tá bem presente para mim nas artes, assim, sabe? Eu tenho umas ideias fora da caixa, assim. Toda essa elaboração da capa partiu de mim, né? E assim, eu que pensei em todos os detalhes, fazer o link com o Forrest Gump, e eu tenho ideias para artes plásticas relacionadas ao conteúdo do livro. E eu acredito que o autismo ele influencia bastante na minha visão artística. E você acha que
essa situação do autismo, a publicação do seu livro, todos os projetos futuros que vêm aí, é uma forma de projetar, né, para as pessoas que têm autismo, que elas também têm essa capacidade de criar coisas, de serem artistas, de serem famosos. Você acha que dá um certo benefício, né, para os autistas de uma forma geral? Não, eu acredito que o autista, o lugar do autista é onde ele quer, né? Acredito que ele não pode ser estigmatizado, né? Por autista ali num canto e, você vai ser isso, aquilo e tal. Eu acho que o lugar de autista é onde ele quer e eu espero eu espero que o meu exemplo sirva assim, né? Para que outros autistas também, eles possam buscar os seus sonhos, né? Realizar seus sonhos e tal. E eu acredito que não é legal pôr o autista como vitimismo, né? Uhum. Muito pelo contrário, eu acho que, por exemplo, se eu estou aqui falando que eu superei um AVC, eu acho legal falar do AVC porque eu superei, né? Uhum. Eu não morri, não fiquei com sequela, nada. Eu acho legal você superar um obstáculo, né? A sequela é só positiva, na verdade, porque você mudou de vida É. e tem uma vida diferente, melhor agora do que antes, possivelmente. Exatamente. Tem aquele ditado, né? Com limão faz uma limonada, né? Uhum. Então, daí eu peguei uma coisa ruim que aconteceu comigo. Não, se eu não morri, eu pensei, se eu não morri, deve ter algum motivo. Então, daí eu olhei com toda atenção a minha vida e fui seguindo, coloquei objetivos em mente e não, eu vou conquistar cada objetivo passo a passo, né? Daí foi isso que eu fiz, né? Emagreci, fiz cirurgia no olho, fiz cirurgia no nariz, me formei com um diploma superior em fotografia na Univille, estou lançando esse livro agora, então tem bem mais objetivos que eu quero alcançar. E é isso, né? É importante você ter objetivo, ter foco e seguir em frente. E por falar em artista, um dos poemas que você tem no seu livro destaca um artista muito famoso do Brasil, né? Lima Duarte. Por que Lima Duarte? Você gosta de cinema, ele fez muitos filmes também, né? Tem alguma ligação em relação a isso? Ou é mais relacionado às novelas, ao teatro? Por que exatamente Lima Duarte? Não, é muito boa pergunta. Na verdade, o porquê do Lima Duarte foi o seguinte, na minha infância, comentei que eu sofria muito bullying, né? E daí, assim, eu vivi eu vivi uma carga dramática, eu acho que muito além para minha idade, eu não precisava passar por aquelas experiências, né? E ele sempre foi conhecido por fazer grandes papéis dramáticos, né? Ele tem uma força dramática muito intensa nos papéis dele. Aí foi a primeira ligação que eu senti com ele, dessa coisa dramática, assim, né? E daí depois eu me encantei com os trabalhos dele que eu assistia em novela, em filmes também. Daí eu fui também fazendo uma pesquisa antes de eu nascer, né? Os filmes que ele fez antes, os filmes e novelas que ele fez antes de eu nascer e também depois e tal, que eu já estava adolescente, um pouco adulto também, então ele acompanhei bastante assim as fases da trajetória dele, assim. E você enviou, né, esse conteúdo para o Lima Duarte e ele ficou surpreso com isso, né? Inclusive tem um vídeo dele que ele faz no canal dele, nas redes sociais, que ele fala um pouco desse poema. A gente vai conferir um trecho desse vídeo do Lima Duarte. Eu recebi uma carta, dá licença que eu sou óculos, né? Eu recebi uma carta que é um poema de um Simon Böttgen. É isso? Tá certo? Simon, está isso correto? Simon Böttgen, que me escreveu um poema. Eu peço licença a vocês, Simon. Peço licença também à minha mineirice. Não gosto muito de falar das coisas, de falar de mim. Não gosto. Mas ele fez um poema para mim. O que é engraçado é que ele fala de coisas que eu nem me lembrava mais, nem sei se eu fiz mesmo. Isso aí, puxa, que bom, né? Está bem informado a meu respeito. E muito obrigado pela atenção que você dedica ao meu trabalho.
Bem, ele fez um poema, eu vou dizer, o mais engraçado desse poema que você fez, sabe o que é? As coisas que me ocorrem, o que acontecia comigo, com a minha cabeça, quando aconteceu, eu fiz essas coisas. E ele diz, fã de Lima Duarte, né? Ator consagrado, renomado e premiado, quem disser o contrário, tá certo ou tá errado? Essa ideia foi muito boa para até porque ele usava umas pulseiras cheias de ouro, e eu coloquei para o Daniel Filho, que dirigia, para o Dias Gomes, quando ele disser, tô certo ou tô errado, sacode os ouros na tua cara. Se alguém sacudir ouros na tua cara, você vai dizer, tá certo. Tá certo, sim, senhor. De maneira que tô certo ou tô errado. Não, essa porcaria aqui não é de ouro. Mas não, boa ideia. Se ele perguntar, tô certo ou tô errado, e sacudir ouro na tua cara, você vai pensar bem antes de dizer. E vai dizer, tá certo. Tô certo ou tô errado? Bom, tá certo ou tá errado, diria o povo brasileiro, especialmente o mineiro. Ilustre cidadão que desembolcou o seu talento para o Brasil inteiro. Muito obrigado. O seu pai vestia paletó para ouvir rádio. E que bom você ter notado isso. Isso não é lindo? Eu pensei, eu contei isso, acho que ninguém. Meu pai teve o primeiro rádio Desemboque. Era uma coisa tão importante. Era o contato dele com o mundo, naquele mundinho em que vivíamos, com o mundo mesmo, que desabava sobre nós, com guerra e tudo mais. Meu pai percebeu. Então ele punha paletó para ouvir rádio. E punha bem baixinho, chegou a ficar bem baixinho. Era casa muito pobre. O povo juntava na janela para assistir o meu pai ouvindo rádio. E ele punha muito baixinho. Eu, bem menino ainda, ficava olhando esse teatro estranho, né? Que era um povo na janela e meu pai com o rádio bem baixinho para ninguém ouvir. Só ele ouvia, porque só ele que estava em contato com o mundo. Ele sabia o que vocês, gênios, sabem hoje, quem detém o poder, detém a informação, detém o poder. Então ele punha bem baixinho, ficava só ele assim, escutando o rádio e o povo na janela querendo ouvir também. E eu assistindo o povo querendo ouvir meu pai, e meu pai de paletó, e mãos lavadas para manipular aquele aparelho, que punha ele em contato com o mundo. Era bonito isso, né? Bom, que bom que você notou. A vizinhança de Butuca, né? Ele ajustava o volume baixinho, é isso mesmo, isso que eu estou contando para você. Olhar de mãe não se engana, para a passagem do filho em ator de forma instantânea, epifânia do que seria a carreira do filho. Ela reconheceu o seu grande talento naquele corpo de menina. É verdade, minha mãe sabia. Tem outra história que minha mãe gosta de contar. Nós vivíamos na roça, eu, meu pai e minha mãe, ali no meio do mato. E assim, eu saía para moleque, saía às 6 horas da manhã, voltava às 6 da tarde. Dia inteiro, com rios, vales, montanhas, estradas, bois. Pô, era o meu mundo. Pescava muito, caçava passarinho, armava arapuca, tudo. E minha mãe chegava, minha mãe falava, onde você foi? Eu falei, eu fui, chega aqui. Ela me segurava com uma mão e com a outra ela riscava a minha perna. Quando você molha e seca-se ao sol, fica um risco. Então ela riscava assim, essa coisa quase de índio, né? Que bonito que era, riscava meu pé. Fui nadar no poção. Foi, pum, começava a me bater, da palmada, né? Aí ela falava assim, ela era muito pequenininha, ela começava a dar palmada e caía. Falava, me segura! Eu segurava minha mãe para ela me dar palmada. Segura! Eu pegava, não segura, segura direito. Eu falei, se eu segurar direito, a senhora bate direito. Então ela começava a rir. E eu dava palmada. Você foi nada. Eu falava, parava. Aí, para lá, para cá, a gente terminava dançando. Que legado maior uma mãe pode dar um filho do que esse, que começa batendo e termina dançando. A gente terminava segura, dançando. Lima Duarte é demais, né? Sabe que me lembra Lima Duarte, muito marcante, uma das cenas mais marcantes desse grande artista, quando Dom Lázaro Venturi,
de meu bem, meu mal, volta a falar, se recupera e fala: eu quero melão. É uma das cenas mais marcantes. Assim, foi o último momento da novela, encerrou daquele jeito e todo mundo ficou esperando o que vai acontecer no episódio seguinte. Mas, Simon, a gente está chegando ao final do TVB Entrevista. Eu só queria que você falasse um pouco, então, o lançamento do livro do livro de poemas, Simon Bidkin, o contador de suas histórias, dia 10, que é na quinta-feira, né? Isso. Na verdade, até vou fazer o convite para você, Wagner, claro, para toda a audiência joinvilense que está assistindo agora. O lançamento do meu livro Simon Bidkin, o contador de suas histórias, vai acontecer nesta quinta-feira, às 19 horas, né, dia 10 de abril, às 19 horas, na Livrarias Curitiba do Garden Shopping. Maravilha, então fica aí o convite para todos, né? Prestigiem esse artista joinvilense, né? Esse artista que superou diversas dificuldades para ter esse livro. Então essa é a oportunidade de você conhecer. Compareça, agora tem shopping na Livrarias Curitiba e prestigie esse artista joinvilense. Simon, obrigado pela gentileza de estar aqui contando para a gente ao vivo, agora que são exatamente 23 horas. Obrigado pela sua presença e parabéns pelo trabalho. Wagner, eu que agradeço o seu espaço, né, que você concedeu, e obrigado pela oportunidade de divulgar meu livro, né? Maravilha. E obrigado também para você que nos acompanhou nesse programa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, uma boa noite e até o próximo TVBA Entrevista. Até lá.